Fala, rapaziada! Hoje nós vamos estar ranqueando todos os lutadores de pior até melhor para você poder saber quais lutadores você vai precisar utilizar para poder derrotar a maioria dos ursos que vão aparecer no seu caminho. E também quando lançar o multiplayer, né? Porque o arcade ele não vai ficar sozinho para sempre. A gente uma hora vai poder jogar nele. Então bora lá e já se inscreve no canal e ativa o sininho. Pra começar, quem viu meu vídeo passado sabe que eu falei muito mal da Bernadette. E não é à toa, cara. É uma boneca sem força, é uma boneca sem muita mobilidade. Ela sofre muito pros outros tanques que tem dentro do jogo. Ela não é muito boa em questão de defesa também. Os ataques dela não causam dano e não vai ter muito motivo para você poder utilizar ela. A mecânica principal dela, que ela é virar o capeta, não funciona tão bem, pois para você poder ativá-la você tem que estar com quase 5% da sua vida. E outra, o buff de vida nunca vai ser tão bom. Buff de vida não, de dano. Além do mais, cara, é uma boneca sem nenhum carisma, ela sofre para todos os outros, ela não consegue se defender bem e a sua mobilidade é horrível. Eu acho que eu já falei isso, né? Mas a sua mecânica principal, que é virar um demônio abaixo de 5% de vida, não está funcionando, pois os seus ataques continuam muito fracos e nem o buff de velocidade e de dano funciona para alguma coisa. Então ela continua sendo uma lutadora horrível e você não vai utilizar ela. Seguindo agora pro próximo, não tinha como não falar dele, né, rapaziada? É o Phoenix. O grande problema do Phoenix é a sua mecânica principal, já que a mecânica principal dele é essa bombinha que ele solta. Mas essa bombinha só funciona se o inimigo estiver em cima dela. Caso contrário, ela não funciona. E também ele depende muito do lutador que você está contra. Além de que a sua mecânica principal da bomba, você pode fazer vários combos. Mas a maioria, vários lutadores conseguem cauterar com precisão e velocidade. Além de, claro, ele não ter quase nenhum tipo de defesa e sofrer para quase todo mundo. Em sexto lugar, vou estar falando um pouco sobre o Turtle. Além de muitas outras coisas que eu tenho que falar sobre ele. Em sexto lugar, vou estar falando um pouco sobre o Turtle. Além de muitas outras coisas que eu tenho que falar sobre ele. O principal é: a mecânica de defesa dele não funciona tão bem assim, já que ele precisa urgentemente do escudo, já que seu dano não é tão forte para counterar os outros inimigos. E a mecânica de seu escudo na maioria das vezes não funciona, por ser de muito pouco tempo e quase não te dá defesa nenhuma. Então esse boneco vai estar ficando em sexto lugar, por mais que o Baryon esteja sendo amassado aqui. Eu estou lutando contra uma IA, e quando os jogadores oficiais estiverem chegando, isso talvez não aconteça. Então um deles que eu tenho para esse boneco é: não utilize ele em composições mais baratas, tipo Capítalos, Tristópio, Yeti ou o Baryon. Em quinto lugar, eu vou estar falando do Tristópio. Não é que ele seja tecnicamente ruim, é que sua mecânica principal talvez não funcione tanto assim com a maioria dos inimigos, já que ele está a todo momento sofrendo dano. E além disso, o seu buff não funciona tão bem assim quanto deveria, já que deveria dar mais dano e mais defesa, mas é o contrário. Além de, ao invés disso te ajudar, isso te atrapalha mais, pois você tem que esperar ele carregar o VR para poder utilizar, ao contrário do Baryon, que consegue se defender bem e tem uma boa mecânica de defesa. Além de, é claro, ele não ter tanto dano assim para poder se defender, por isso ele fica nas composições mais fracas. Em quarto lugar, não tinha como ser outro, né, rapaziada? O Capitaloso. Ele consegue se defender bem, ele consegue fugir de vários inimigos muito bem. A sua mecânica de defesa funciona muito contra todos os outros. O seu combo também funciona muito bem. Você pode usar em várias composições de inimigos, incluindo essa do Yeti.
um dos principais counters do Yeti é o Capitulus. Então, toda vez que você for lutar em uma composição que tenha o Yeti, use o Capitulus. Ele é o maior counter do Yeti. Além de, é claro, sua mecânica de fugir, já que esse chute que você usa no ar, você não vai utilizá-lo muito para dar dano, pois ele dá muito pouco dano e justamente serve para fugir ao invés de atacar. Então, eu sempre estou recomendando você usar o combo que eu avisei no último vídeo, que funciona bem mais e te dá muito mais vantagem do que essa. Em terceiro lugar, eu vou estar falando do Baron. É claro, né, rapaziada? Pô, o protagonista do jogo não poderia ficar de fora, não é? Além do mais, ele consegue se defender bem, como vocês podem ver na mecânica, na gameplay de fundo. Ele consegue muito bem se defender e também causar bastante dano, meu Deus. Mas eu não sei jogar muito com ele, por isso que eu estou sofrendo um pouco. Mas a sua mecânica principal é essa, o seu soquinho e a sua barrigada. Você vai utilizar ela mais para poder causar dano ao invés de se defender. Pois você já tem a barrigada não, a mergulhada que você pode usar para poder fugir. E é uma boa escolha. Em segundíssimo lugar, vamos estar falando do Yeti. Não é, né, rapaziada? Não tinha como ser outro. Pô, boneco fácil de jogar pra caramba. Tem muito dano e muita defesa também. Se é que dá pra chamar isso de defesa. Já que é só você ficar no canto e fazer isso aqui, ó. O inimigo já sofre na sua mão. Então, eu sempre recomendo você usar ele contra todos, menos o Capitulus e talvez o Finks, porque o Finks ele tem pouca mobilidade e como por ele ser um tanque, ele não pula tão alto assim, e por não pular tão alto, ele acaba não conseguindo se defender direito, pois a mecânica principal do Finks é justamente colocar as bombinhas no chão e justamente sua mecânica principal é usar a bombinha. E ele não consegue pular tão alto assim para poder se defender da bombinha, além da sua hitbox ser muito grande, mas em compensação ele tem muito dano. E em primeiríssimo lugar, para surpresa de 0 pessoas, nós temos a Tika. Com a mecânica mais complexa do jogo inteiro, ela ganha o primeiro lugar por ser a lutadora mais forte por causa da sua mecânica principal da chavinha, que você já conhece muito bem por causa do meu último vídeo. E essa mecânica, ela funciona muito bem contra, por exemplo, o Yeti, o Finks. O Finks é o que mais sofre na mão dela. O Capitulus, além do mais, o Capitulus ele pode sim funcionar como anti-tanque, por mais que não seja muito utilizado para isso. Enfim, rapaziada, eu vou estar terminando de falar sobre eles em um shorts. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder mais vídeos como esse e falou!